Pessoal, dando início à correção das nossas atividades de revisão da primeira semana, que foi do 18/3 a 23/3. O nosso primeiro exercício fala o seguinte: escreva as fórmulas estruturais dos seguintes hidrocarbonetos. O primeiro hidrocarboneto que eu tenho é o propano. O prop vai me indicar que eu tenho 3 carbonos nesse hidrocarboneto. O an vai me indicar que nesse hidrocarboneto eu tenho a presença somente de ligações simples. Depois que eu inserir as minhas ligações, basta eu completar cada carbono com a quantidade de hidrogênios respectiva. E está pronto o propano. Meu segundo hidrocarboneto é o heptano. O hept vai me indicar que eu tenho 7 carbonos nesse hidrocarboneto. O an vai indicar que eu só tenho ligações simples entre esses átomos de carbono. Depois basta eu colocar a quantidade de hidrogênios respectivas e está pronto o heptano. O nosso próximo hidrocarboneto é o ciclopentano. Lembrando que quando eu tenho ciclo, eu vou ter uma cadeia fechada. Pente corresponde a 5 carbonos. Então eu coloquei meus 5 carbonos assim para ficar de forma mais didática. Agora eu vou observar o tipo de ligação que vai ocorrer entre esses átomos de carbono. Como apareceu o an, indica que entre esses átomos de carbono eu tenho apenas ligações simples. Depois basta eu adicionar os átomos de hidrogênio a cada um dos átomos de carbono. Aqui nós temos outra forma que a gente costuma representar cadeias fechadas, que é com os átomos de carbono e hidrogênio ocultos. Lembrando que em cada um desses vértices aí eu tenho um átomo de carbono e tenho a quantidade de átomos de hidrogênio correspondente. Ou seja, essa representação é a mesma dessa representação. Por último, no exercício 1, nós temos o hexa-1,3-dieno. O hex vai me indicar que eu tenho 6 átomos de carbono. 1,3-dien indica que eu tenho ligação dupla no carbono 1 e no carbono 3. Ligação dupla, que é o que ocorre aqui, entre o átomo de carbono 1 e o átomo de carbono 2, e entre o átomo de carbono 3 e o átomo de carbono 4. Mas lá no nome da molécula, eu coloco os menores números, ou seja, entre o 1 e o 2, o 1 é menor, então vai o número 1. Entre o 3 e o 4, o 3 é menor, então vai o 3, por isso fica 1,3. Dien, 2 ligações duplas. Depois basta eu adicionar os átomos de hidrogênio correspondentes e está pronto o hexa 1,3-dien. O exercício 2, ele pede para a gente nomear os hidrocarbonetos segundo as regras da IUPAC. Na letra A, nós temos um hidrocarboneto ramificado. Esse hidrocarboneto ele não apresenta ligação dupla ou ligação tripla. Então, a primeira coisa que a gente faz é separar a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono. Feito isso, eu vou fazer a numeração dos meus átomos de carbono. No caso, eu iniciei minha contagem da esquerda para a direita. Por que eu escolhi dessa forma? Porque aqui no carbono 2, eu tenho a minha primeira ramificação, meu primeiro substituinte. Se eu começasse do outro lado, a minha molécula ia dar com números muito altos para os meus substituintes. Então, como eu tenho o substituinte mais próximo dessa extremidade, esse daqui fica sendo o meu carbono 1. Esse meu hidrocarboneto apresenta os seguintes substituintes: metil no carbono 2 e o etil no carbono 3. Feito isso, eu vou passar para a próxima parte, que é colocar o nome da molécula. Lembrando, primeiro eu coloco os substituintes em ordem alfabética e depois eu nomeio a cadeia principal. Então, dando o nome da molécula, no carbono 3 eu tenho o substituinte etil, no carbono 2 eu tenho o substituinte metil
Na minha cadeia principal eu tenho 6 carbonos, eu uso o prefixo X. Somente ligações simples, uso o intermediário AN e o final O. Então o nome da molécula fica 3-etil, 2-metil-hexano. Na letra B eu tenho um hidrocarboneto insaturado que apresenta uma ligação tripla. Eu vou numerar meus átomos de carbono, dando preferência para a insaturação. No caso, a insaturação está mais próxima à extremidade esquerda, então numero meus átomos de carbono da esquerda para a direita. Como eu tenho 5 átomos de carbono, o prefixo que eu vou usar é pente. A ligação tripla ocorre entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, eu coloco o número correspondente ao carbono 1. Ligação tripla, o intermediário é IN e o final O. Então, o nome da molécula fica pente-1-ino. Na letra C, eu tenho um hidrocarboneto insaturado, ou seja, ele apresenta ligações duplas ou triplas. Nesse caso da letra C, ele apresenta 2 ligações duplas e também é um hidrocarboneto ramificado. Primeira coisa que eu faço quando é um hidrocarboneto ramificado é separar a cadeia principal dos substituintes. Em seguida, eu vou numerar meus átomos de carbono. Esse é um hidrocarboneto insaturado. Eu tenho que dar preferência para a contagem a partir da insaturação. Só que eu tenho insaturação tanto na extremidade esquerda quanto na extremidade direita. Por que eu comecei da direita para a esquerda? Como nas duas extremidades eu tenho a insaturação próxima, eu vou dar preferência para começar pela extremidade em que o substituinte está mais próximo da extremidade. No caso, ele está mais próximo da extremidade direita. Então, esse daqui fica sendo o meu carbono 1. O substituinte que aparece é o metil, no carbono 2. Então o nome que a minha molécula vai ficar é 2-metil, pois o metil, que é o substituinte, está no carbono 2. Na minha cadeia principal eu tenho 4 carbonos, então o prefixo é but. Eu tenho ligação dupla entre o carbono 1 e o 2 e entre o 3 e o 4. Então eu coloco sempre o menor número, ou seja, entre o 1 e o 2 eu coloco o 1. Entre o 3 e o 4 eu coloco o 3. Dien, que indica ligação, 2 ligações duplas. E o final, O. Então fica 2-metil. Buta, esse A aqui foi adicionado porque em seguida eu inicio, depois da numeração, com consoante. 1,3 dieno, então 2-metil, buta, 1,3 dieno. Na letra D eu também tenho um hidrocarboneto ramificado, só que nesse caso não apresenta insaturações. Primeira coisa que eu devo fazer é separar a cadeia principal. Definida a minha cadeia principal, eu vou numerar meus átomos de carbono. Por que essa numeração iniciou da direita para a esquerda ao invés da esquerda para a direita? Apesar de eu ter aqui um substituinte bem próximo à extremidade esquerda, na extremidade direita eu tenho mais substituintes, ou seja, eles precisam ficar com menores números. Então, por isso, a minha contagem, nesse caso, iniciou-se da direita para a esquerda. Então, na extremidade direita, eu tenho o metil e o propil mais próximos. Então, aqui eu tenho o meu carbono 1. Aqui, no caso, eu só tenho um metil próximo a essa extremidade. Então, numeração iniciou da direita para a esquerda. E os substituintes que apresentam são metil e propil. Então a minha molécula vai ficar com o seguinte nome:
3,7 de metil. Por que 3,7 de metil? No carbono 3 eu tenho o substituinte metil. E no carbono 7 eu tenho o substituinte metil. Ou seja, eu tenho 2 metil, portanto, dimetil. No carbono 4 eu tenho o substituinte propil. E a minha cadeia principal, 8 carbonos, oct. Ligação simples entre eles, an. Final, O. 3,7 de metil, 4 propil, octano. Questão 3, eu tenho a seguinte pergunta. Alcinos são hidrocarbonetos. No caso, um alcino, ele vai ter a cadeia aberta. Portanto, ele não apresenta anel aromático, ou seja, é uma cadeia alifática. Então, todos os alcinos são alifáticos. Eles são insaturados, pois eles apresentam uma tripla ligação. Então, a resposta correta é a alternativa E. Alifáticos insaturados com tripla ligação. Então, aqui está a nossa alternativa correta. Alifáticos insaturados com tripla ligação. O próximo exercício fala o seguinte: o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é: oct significa que eu tenho 8 átomos de carbono. O an do octano indica que eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. Depois eu acrescento meus átomos de hidrogênio de forma a completar as 4 ligações que cada átomo de carbono tem que fazer. Para eu montar minha fórmula molecular, eu preciso contar a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênio. Então, pessoal, vamos realizar a contagem dos átomos de carbono. Então, eu tenho 8 átomos de carbono. Vamos realizar a contagem dos átomos de hidrogênio. Começando lá do primeiro carbono. 3, depois 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18. Então, a fórmula molecular dessa substância, C8H18. A minha alternativa correta, alternativa A, C8H18. A número 5 eu tenho as seguintes afirmações. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Essa afirmativa está correta. A segunda afirmação: são chamados de alcinos somente os hidrocarbonetos insaturados, ok? De cadeia linear. Aí nós temos o nosso erro. Alcenos podem ter ramificações na sua cadeia. Não necessariamente eles precisam ser lineares. Então a segunda afirmativa é falsa. A terceira afirmação fala que cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de forma geral CnH2n. Cicloalcanos são hidrocarbonetos somente com ligações simples de cadeia fechada. São alifáticos porque não apresentam anel aromático, saturados porque só possuem ligações simples, de fórmula geral Cn, lembrando que N pode ser qualquer número, H2N, lembrando que o N novamente pode ser qualquer número. Essa afirmativa está correta. Todos os cicloalcanos vão ter uma quantidade de carbonos e o dobro da quantidade de hidrogênios, uma vez que, por serem de cadeia fechada, todos os carbonos vão fazer 2 ligações, sobrando 2 ligações para os hidrogênios. Então, sempre haverá o dobro de hidrogênios em relação aos átomos de carbono. A quarta afirmação: são hidrocarbonetos aromáticos, bromo-benzeno, p-nitrotolueno e naftaleno. Essa afirmativa está incorreta, porque hidrocarbonetos só possuem carbono e hidrogênio.
Bromo e nitrogênio são elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, bromobenzeno e p-nitrotolueno não são hidrocarbonetos. Portanto, minhas afirmações corretas são a afirmação 1 e a afirmação 3. E a minha resposta correta fica sendo a letra A, 1 e 3 apenas.